Eu espero que esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Estamos vendo as palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, no início do Sermão do Monte. E temos visto que ele está descrevendo a espiritualidade interior, a nossa espiritualidade revelada, a gente sendo sal e luz, e uma coisa que não podemos pensar. Extremamente importante a gente passar mais um dia ouvindo Jesus dizer assim: não pense assim. Ele disse assim: não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Uma coisa que a gente tem que compreender é que Jesus não foi uma declaração do fracasso que foi feito desde o início. Ele não veio abolir, ele veio cumprir. Isso quer dizer, quando olhamos para o Antigo Testamento e quando olhamos para o comportamento de Deus na história e na vida de seres humanos, nós temos que entender que a falha não está na vontade do Pai, a falha não está na comunicação dessas verdades. A falha está dentro deste mundo no qual vivemos, que é chamado pecado, que criou as obras do maligno. Então, você nunca vai ouvir sair da boca de Jesus um pedido de desculpas. Erramos, então vamos abolir. Não. O problema não está dentro das exigências do Pai. O problema é que a gente tem que viver a lei interiormente antes de tentar viver de uma forma pública. Olha o que ele diz: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e a terra, de forma alguma desaparecerá a lei da lei, a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão dos reinos dos céus. Mestres da lei e fariseus eram pessoas que se colocarem em público como capaz de entrar no reino de Deus através de obediência que eles estavam vivendo, obediência cooperando com as leis de Deus. E Jesus diz, o que eles estão vivendo é só por fora, porque não está correndo dentro deles como vida que vem diretamente de quem cumpriu a lei, que seria Jesus Cristo. Eu me lembro de uma ilustração que me ajudou muito a compreender o que Jesus está dizendo aqui. Tinha um homem pregando o evangelho na Índia, um lugar onde só 3% da população é cristã. E alguém perguntou para ele, por que o cristianismo que a gente vê no Ocidente, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa, parece uma coisa assim forçada e não é uma espiritualidade profunda? E o que está acontecendo naqueles países onde o cristianismo era, certa vez, uma vez, muito forte? Eles estavam tendo esse diálogo à beira de um rio de água bem limpa e com muitas pedras lá no fundo do rio. Então, o evangelista, ele levantou, entrou no rio e pegou uma pedra que estava lá dentro da água, totalmente molhada por fora essa pedra. Ele trouxe e colocou perante essa pessoa que estava questionando a espiritualidade da Europa e dos Estados Unidos, comparando a espiritualidade da Europa e dos Estados Unidos com a espiritualidade no seu país, Índia. E esse evangelista, ele pegou a pedra, ele disse, estava dentro da água. Ele disse, sim, estava dentro da água. Aí ele quebrou a pedra que ele tirou da água e a água está totalmente seca por dentro. Não tinha água correndo dentro
da pedra. Ele disse que muitas vezes a espiritualidade, que um povo que diz nós somos muitos espirituais, ela parece espiritualidade, mas ela não está correndo por dentro das pessoas. Um avivamento em qualquer região do mundo é quando a água de Jesus, a água viva, penetra dentro das pessoas. E isso seria as bem-aventuranças. Pobreza de espírito até regozijar. E depois produz sabor, depois produz luz. Então Jesus está dizendo para nós, olha, se você olhar para as pessoas que dizem, eu estou cumprindo a lei, não pensa que dizer significa que está acontecendo. Elas vão ter que manifestar isso com o fruto de água que vem de mim. Jesus disse em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Em João 7, Jesus falou, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Duas coisas bem rápidas. Nunca pensa que Deus vai pedir desculpas para esse mundo. Deus não errou. O homem escolheu tentar ser o seu próprio Deus. A lei não tem falha. O problema é que a lei só pode ser cumprida se ela tiver alguém, o amor perfeito de Jesus, apoiando a tentativa de viver todas as coisas da lei. Sem Jesus, nada da espiritualidade funciona. Por isso a gente começa todo dia dizendo, fique focado em Cristo, porque a água que satisfaz e alimenta a gente, que mantém a gente viva, e o pão é Jesus. Não pensa que Jesus veio abolir a lei. Ele veio fazer para nós uma maneira de cumprir a lei. E a lei se cumpra quando a gente ama a Deus de todo o coração, alma e força, e amar os nossos vinhos como amamos a nós mesmos. Que Deus te abençoe, medite nessas coisas. Jesus não veio abolir, Ele não é contra a gente, Ele veio cumprir e deixar possível a gente também cumprir junto com Ele a vontade de Deus.